Para constar, a promotoria, o advogado de defesa e o réu estão presentes. Revisei o estatuto mencionado sobre a sentença mínima obrigatória. Pelo que li do Estatuto 75.087087, subseção... Ei. Talvez deixe-me pensar. Vou voltar a isso. Isso indica uma sentença mínima obrigatória de 10 anos para a tentativa de roubo com arma de fogo em cada um desses casos. Então, acredito que o advogado de defesa está correto quanto a isso. O Estado faria isso, certo? Eu só fiquei com o número errado na cabeça. Então eu acho, certo. E eu só vou colocar isso. Vamos ver. Sim, é 74. O Estatuto 75.087, subseção 2, subseção A, subseção 1. Indica isso. Tudo bem. Tudo bem. Havia mais alguma coisa, tanto por parte da promotoria quanto da defesa, em relação à sentença? Não, meritíssima. Nada por parte da promotoria. Certo. E, Sr. Stein, há mais alguma coisa que o senhor gostaria de tratar com o tribunal antes que a sentença seja pronunciada? Não, meritíssima. Certo? Então, eu presidi o julgamento. Ouvi todos os depoimentos, os argumentos. Ouvi as declarações das vítimas sobre o impacto do crime, assim como as declarações da família do Sr. Stein e as cartas apresentadas por sua mãe, além das próprias declarações do Sr. Stein sobre a sentença. Revisei, a pedido do Estado, a Lei da Flórida 921.1401, com base no pedido do Estado de pena de prisão perpétua, os fatores que o tribunal deve considerar. E nessa lei, 921.1401, subseção 2, de A a J, estão as seguintes circunstâncias que o tribunal deve considerar. Diz que, ao determinar se a prisão perpétua ou um período de anos equivalente à prisão perpétua é uma sentença apropriada, o tribunal deve considerar fatores relevantes para o delito e para a juventude do réu e suas circunstâncias associadas, incluindo, mas não se limitando a, e vou passar por cada um desses fatores. A. Natureza e circunstâncias do delito cometido pelo réu. O júri considerou o Sr. Stein culpado dos crimes imputados nas acusações de 1 a 4 e que ele realmente possuía uma arma de fogo. A natureza do delito foi violenta, aterrorizante para as vítimas, de acordo com seus depoimentos, e certamente trágica em todos os aspectos. As vítimas não fizeram nada para incentivar a violência contra elas. Elas não participaram de nenhuma forma de qualquer altercação com o réu ou o corréu. Eram jovens inocentes voltando para casa depois de assistir a um filme. Em uma época em que os pais se sentiam confortáveis em deixar seus filhos saírem à noite, fora de casa, e ficarem nas ruas. Durante anos, a maioria dos pais desta comunidade acreditou que seus filhos estavam seguros. Esse é o tipo de crime que faz os pais terem medo de deixar seus filhos saírem à noite e certamente teve um impacto nas vítimas e também na comunidade. E isso aborda a subseção B, o efeito do crime sobre a família da vítima e sobre a comunidade. Subseção C, a idade, maturidade, capacidade intelectual e saúde mental e emocional do réu no momento da infração. O réu tinha 16 anos de idade, tinha, com base nas provas e depoimentos, um conhecimento aparente e familiaridade com armas de fogo, sabia o que eram, sabia para que serviam, e não era algo estranho para ele possuir ou usar uma arma de fogo. Sua idade, e embora tivesse 16 anos, sua maturidade, com base nas provas, era de alguém que dirigia um carro, que tinha um veículo à disposição.
Ele era capaz de fazer muitas coisas que jovens de 16 anos podem fazer, e talvez até um pouco mais, porque desenvolveu um senso de independência depois que seu pai faleceu. Passando para a subseção D, o histórico do réu, incluindo seu lar familiar e o ambiente da comunidade. Claro, conforme o testemunho, o réu tinha apoio da família. Ele tinha muitos adultos responsáveis e irmãos carinhosos, além de outros membros da família que estavam ao lado dele. E ele teve esses recursos disponíveis para ele até hoje, inclusive. Enquanto sua família enfrentou uma tragédia, e o Sr. Stein, tenho certeza, sofreu com a tragédia da perda do pai. Famílias enfrentam tragédias e, mesmo assim, conseguem se unir, apoiar umas às outras, ajudar umas às outras a superar isso e ainda permanecer membros produtivos da sociedade. Então, ele teve um apoio familiar significativo em sua trajetória e o tribunal observa isso. Subseção E. O efeito, se houver, da imaturidade, impulsividade ou incapacidade de compreender os riscos e consequências sobre a participação do réu no delito. Analisando o depoimento no julgamento e as declarações feitas hoje também, o réu realmente era mais maduro em certos aspectos por causa da perda do pai e sua obrigação que ele parecia expressar de assumir responsabilidades e ajudar a sustentar a família, cuidar dos irmãos e fazer coisas que muitas pessoas aos 16 anos não precisam fazer. E assim ele desenvolveu essa habilidade e demonstrou isso. E por isso, o nível de maturidade dele provavelmente era maior do que o de um jovem de 16 anos. Quanto à sua falta de compreensão dos riscos e consequências em relação à participação do réu no delito, foi demonstrado que ele já havia tido interação prévia com as autoridades quando menor, por envolvimento em arrombamento de veículo. Então, ele entendia que existiam regras, leis, e que, se você as quebrasse, haveria consequências. Portanto, ele não desconhecia isso. E, portanto, o tribunal conclui que ele tinha maturidade e capacidade suficientes para compreender os riscos e as consequências de sua participação neste delito. F é a extensão da participação do réu neste delito. O réu teve oportunidades de evitar que esse delito acontecesse. Foi observado no julgamento pelo tribunal que as evidências do vídeo mostram que o veículo que ele dirigia passou pelas vítimas mais de uma vez. Ele não precisava ter voltado. Entendo o argumento da defesa de que ele foi influenciado pelos ocupantes do veículo, mas foi ele quem dirigiu. Ele trouxe esse mal para as vítimas. E ele teve a escolha de fazer isso em mais de uma ocasião, ou de evitar isso. O efeito, então, a subseção G, o efeito se houver da pressão familiar ou pressão dos colegas nas ações do réu. O tribunal observa que pode ter havido alguma pressão dos colegas sobre o réu, no entanto, novamente, ele teve oportunidades de se afastar dessa pressão para evitar esse incidente e impedir que isso acontecesse. A natureza e a extensão dos antecedentes criminais do réu são muito limitadas. Temos apenas uma infração registrada quando menor de idade, por arrombamento de veículo. J. O efeito, se houver, das características atribuíveis à juventude do réu sobre seu discernimento. Ele tinha 16 anos na data desta infração. Ele já tinha experiência prévia com a polícia. Ele sabia das leis e das consequências por violá-las. Ele entendia e reconhecia a natureza e o uso de armas de fogo. Havia um vídeo e evidências dele segurando uma arma de fogo, apontando-a para uma câmera,
fazendo músicas de rap sobre isso. Ele indicou que se sentia confortável em segurar e usar uma arma de fogo. Em termos de... Quanto ao julgamento ou à sua juventude, o efeito da sua juventude sobre o seu julgamento foi observado no relatório de investigação pré-sentença que ele disse. Se ele soubesse que isso iria acontecer, ele não teria feito algo nesse sentido ou ele não teria participado. As evidências neste caso mostram que havia sinais o tempo todo de que algo ruim iria acontecer. Isso foi indicado no depoimento. O depoimento no julgamento mostrou que o réu e o Sr. Horn tinham a intenção de sair e cometer furtos em carros. No entanto, também foi mostrado que havia um vídeo deles levando as armas de fogo com eles e depoimento de que o Sr. Stein forneceu uma arma de fogo ao Sr. Horn. Certamente, se você, quando tinha 16 anos, e você entra em um carro com outra pessoa e entrega uma arma de fogo para ela com a intenção de cometer crimes, isso indica que você entende que coisas ruins podem acontecer. Então, novamente, não foi algo que foi uma surpresa ou que surgiu do nada. Houve diferentes eventos e circunstâncias ao longo daquele dia e daquela noite que indicavam que provavelmente uma tragédia iria acontecer. Subseção I. Subseção J. A possibilidade de reabilitação do réu. Existe essa possibilidade com base no depoimento da família dele. Ele tem uma família que o apoia. Ele demonstrou arrependimento e disse que quer melhorar. Em relação à sua vida, e que ele quer se reabilitar, se recuperar e se tornar um membro produtivo da sociedade. Isso é possível. Se isso vai acontecer ou não vai depender do Sr. Stein. Portanto, é o julgamento e a sentença deste tribunal que o Sr. Stein seja condenado à prisão perpétua no Departamento de Correções da Flórida, com revisão em 15 anos. Então teremos essa oportunidade de fazer essa afirmação em relação à reabilitação após 15 anos. E como eu disse, a sua possibilidade de ser reabilitado vai depender de você. Quanto ao, e isso é para a acusação 1, que foi homicídio em primeiro grau com posse efetiva de arma de fogo, como na qualidade de autor. Isso vem com uma pena mínima obrigatória de 25 anos. Está correto? Não, 10 anos. Haverá certas multas previstas em lei, multas, taxas e custas obrigatórias por lei que acompanham isso. E eu vou falar sobre eles em 1 minuto. Sobre a segunda acusação, tentativa de roubo com posse efetiva de arma de fogo. Só quero voltar um pouco. Desculpe, na primeira acusação, o júri já havia decidido, havia declarado você culpado, e eu já o considerei culpado nessa acusação anteriormente. Na segunda acusação, na verdade, desculpe, tentativa de roubo com posse efetiva de arma de fogo, que é um crime de segundo grau, o júri o declarou culpado, e eu já o considerei culpado nessa acusação. Sua pena nessa acusação será de 15 anos no Departamento de Correções da Flórida, com uma pena mínima obrigatória de 10 anos como parte desses 15 anos. Essa sentença será cumprida após a do primeiro crime. Terceira acusação, tentativa de roubo e posse efetiva de arma de fogo, felonia de segundo grau. Como o júri e o tribunal já o consideraram culpado, você será sentenciado a 15 anos no Departamento de Correções da Flórida, com mínimo obrigatório de 10 anos. Essa sentença será consecutiva à da segunda acusação. Na acusação 4, tentativa de roubo e posse efetiva de arma de fogo, felonia de segundo grau. O júri e o tribunal o consideraram culpado, e sua sentença será de 15 anos no Departamento de Correções da Flórida, com mínimo obrigatório de 10 anos. Essa sentença será consecutiva à acusação 3. Quanto às obrigações financeiras, haverá $413 em custas judiciais.
Acredito que já foi estipulado anteriormente que o custo da acusação foi de $2.565,05. Quanto a... Há alguma taxa de inscrição? Determinarei a restituição em cada acusação, reservando qualquer valor. Não haverá contato com as famílias das vítimas ou com as vítimas. Havia outros termos ou condições? Nada pela acusação, meritíssima. Tudo bem. Vou pedir para a acusação preparar uma minuta de decisão baseada nas minhas conclusões, certo? Referente ao Estatuto da Flórida 92, 1.1401. Acredito que seja tudo. Algo mais por parte da defesa? Meritíssimo, devido à sentença do tribunal nos itens 2, 3 e 4 como uma sentença consecutiva, isso afeta o fundamento do que o tribunal determinou no item 1 sobre a revisão de 15 anos. Mesmo que, se voltar e o tribunal determinar que ele se reabilitou, ele ainda terá que cumprir mais 45 anos após a redução do item 1, e cabe ao tribunal considerar tornar essas sentenças concomitantes. Certo. E eu pensei sobre isso. Eu considerei. E a sentença que o tribunal impôs é o que eu acredito ser apropriado nessas circunstâncias. Então vou deixar como eu determinei. Deixa eu ver. Senhor Stein, você tem 30 dias a partir de hoje para recorrer. Se não puder pagar um advogado para o recurso, um será nomeado para você. E você terá suas digitais colhidas e levado sob custódia. Vou lhe dar alguns minutos antes de ser levado. Você pode dizer algumas palavras à sua família antes de ir. É proibido qualquer contato físico na sala do tribunal. Mais alguma coisa por parte do Estado? Tudo bem. Mais alguma coisa por parte da defesa? Meritíssimo, se possível, que ele preencha o formulário de assistência judiciária gratuita. Desculpe. O Sr. Stein pode preencher o formulário de assistência judiciária gratuita antes de sair? Não, hoje não. Acho que se quiser pode simplesmente enviar pelo portal, que é o jeito que normalmente é feito. Mas acho que para os propósitos de hoje, ele só precisa ser fichado, conversar um pouco com a família e depois ser recolhido à custódia. Isso, quero dizer, você consegue fazer isso lá na cadeia? Me preocupo que ele vá para a triagem antes que eu consiga ir lá e fazer ele preencher o formulário. Alguma objeção por parte do Estado? Ou? Não tenho objeção. Acho que normalmente eles só apresentam uma petição alegando que ele é indigente para fins de custas. É assim que costumo conseguir. Nós não. Eles não precisam realmente preencher um formulário para fazer isso. E... Ele disse que seria bom para qualquer um fazer um pedido de justiça gratuita, então eu... Posso verificar que ele esteve encarcerado o tempo todo. Não vejo nenhuma mudança na renda ou nas circunstâncias dele nesse sentido. Então não tenho problema em considerar que o réu é indigente para esses fins neste momento. Isso é suficiente para o registro e você pode simplesmente colocar isso na sua minuta da decisão. Perfeito, nossa vez. Obrigado. E eu só vou esperar enquanto coletam as digitais dela e então...
Faremos um intervalo.